Bem, pessoal, eu quero fazer um vídeo, uma provocação também para as pessoas, mas o intuito é ajudar. Eu acho que eu já escrevi sobre isso, só o conhecimento salva. Quando a gente tem algum problema na vida e a gente não tem a razão, não conhece a razão dele, por que ele se manifesta, a gente muitas vezes aceita porque alguém diz, né? Ah, isso é assim, a gente aceita e é como um trauma. Uma pessoa às vezes tem um trauma. Um trauma seria uma saudade de uma coisa ruim e a pessoa não consegue se livrar. Aí tem sempre um especialista que diz que salva a pessoa, né? Que vai curar. Mas esses especialistas normalmente eles não curam nada. Porque eles dizem até que não tem cura, a doença não tem cura. Então por isso que eu provoco. Por exemplo, no caso da depressão, é doença ou é um problema psicológico? Como um vício, como uma coisa assim, né? Quando tu decide que é doença, tu decide que é alguém que tem um diploma, que diz que é médico, que pode ser médico, tudo bem, mas que vai resolver aquilo ali. Aí eu pergunto, essa pessoa sabe o que de depressão? Ela sabe aquilo que ela tem informações que passaram para ela, assim, não é uma coisa física, não é uma coisa que se estude, que se experimente. E a maior parte do que ela souber é aquilo que tu disser para ela. E ela vai ter uma solução, um paliativo, uma coisa qualquer. Mas eu iria mais longe. Por exemplo, se tu disser para uma pessoa que depressão é doença, ou que não é doença, a pessoa se ofende se disser que não é, mas o que muda para ela? Se eu sou feio, alguém me chamar de feio ou de bonito, não muda nada, a cara que eu tenho é a mesma. Alguém vai gostar, alguém não vai gostar. Então, isso não me afeta, o que as pessoas acham. Se alguém tiver alguma coisa para me ajudar, eu aceito. Se for só para criticar ou para achar isso ou achar aquilo, achar por achar, deixa que eu acho sozinho para mim, né? Então eu diria assim, a depressão é um problema psicológico e até um detalhe interessante. Um dia eu conversando com uma moça, eu sempre toco nesse assunto, e a moça falou de depressão e estava se tratando. E ela me contou que o médico dela disse que para entender de depressão só quem tem. E eu perguntei para ela, teu médico tem? Ela disse, não. Eu digo, pois é, eu tenho. Eu entendo? Porque é um sentimento, é um sentido que tu, quando tu tem, tu sabe reconhecer. Agora eu vou mais longe. Tu tem que saber reconhecer qual é a causa real, como se manifesta, por que se manifesta, e aí tu consegue modificar a tua vida. E um dia até alguém perguntou para mim, de tudo aquilo que tu escreve, tu tem alguma noção sobre o que tu escreve? Tu vivenciou ou tu só presenciou nos outros? Eu digo, olha, dizem que, até foi um filósofo que disse, que o conhecimento se absorve ou pela experiência ou pela lógica. No caso, eu teria os dois. E eu sei como se manifesta, só que eu estudei sobre isso. E eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi é que a gente sente uma pena da gente mesmo, uma autopiedade tão grande, um vazio tão grande que ele chega a ser físico. E a gente chega a um ponto que a gente próprio se machuca para poder ter mais pena da gente mesmo. E eu sei como isso funciona. Então, alguma das coisas que se pode fazer é o seguinte, analisa cada detalhe. Por exemplo, um vazio psicológico. Esse vazio, ele não é suprido porque tudo aquilo que tu tem à tua volta, tu não sabe dar valor. Porque se tivesse valor, tu teria valores na vida. Um depressivo, ele perde a percepção dos valores, né? Então ele analisa o que eu tenho, o que me falta, o que eu preciso fazer. Então isso aí já é um trabalho que ele começou a fazer para se livrar daquilo. Ele já começou a criar um propósito. Eu consegui fazer isso quando eu fui desafiado. Muitas vezes eu fui desafiado, alguém me dava motivos, digo, não, nada pode ser motivo para mim ser o que eu sou. O que eu tenho de certo ou de errado, tudo é culpa exclusivamente minha. Então, quando eu aceito os meus defeitos, eu posso corrigir eles. Aí as virtudes também são minhas, de minha propriedade. Então é o seguinte, eu tenho que saber quais são os defeitos que eu tenho, quais são os problemas, e nunca botar culpa em alguém ou numa circunstância ou numa possível doença,
Quando eu admitir que a culpa é exclusivamente minha, eu vou começar a mudar. Então, e quando eu sentia que tem dias que acontece assim, sentir um vazio assim, parece que nada tem valor, aí tu pode parar. É questão de inteligência, né? O ser humano é um animal racional, ele é inteligente. Então, de repente, ele olha, um dia bonito, eu estou vivo, eu não tenho dores, analisa tudo que tem de bom, e aí vê que tu não tem motivo para ficar triste. Tu sabe que aquilo ali é uma coisa que é difícil controlar. É difícil, mas é fraqueza se tu não souber controlar. Tu tem que ser forte o suficiente para controlar aquilo e buscar alguma coisa que consiga encher aquele vazio que tu tem. Então, até teve um detalhe uma vez, uma senhora, uma amiga minha, né? Ela passou por mim e a gente se cumprimentou e uma praxe aquela, né? E aí, tudo bem? Ela disse, não tá bem, tá não sei o que mais, um monte de defeito. Aí eu disse assim para ela, provoquei ela, disse assim, faz um favor para nós dois. Eu disse, qual? Eu digo, te mata. E ela se irritou comigo, brigou comigo, né? E por que tu diz isso? Eu digo, eu tô te provocando. Eu disse assim para ela, tá com fome? Não. Tem trabalho? Tem. Teus filhos estão doentes? Não. Alguém está doente na tua família? O que tem de ruim? Né? E ela pensou, disse assim, na realidade não tem nada de tão ruim assim. Eu digo, olha só, tu tem tantas coisas boas para te viver, para te vivenciar, e tu está te queixando por uma simples que, sei lá, uma bobagem qualquer, né? Porque na realidade é bobagem. Aquilo que te deixa triste, tu não sabe a razão, é uma bobagem. Tu tem que saber. Por exemplo, o teu time perdeu, tu está triste, tu está com alguma dor, algum problema qualquer, tu está triste. Mas analisa contigo, se tu não tem nenhum motivo, aonde é que fica o teu raciocínio? Porque o raciocínio lógico é que te leva a buscar isso. E um dos detalhes que o depressivo nunca sabe é que sempre tem uma razão, um gatilho para aquilo. Alguma coisa que aconteceu algum dia que ele não lembra, ou talvez ele nem queira lembrar, que despertou aquela pena dela mesma, despertou aquele sentido assim de alguma coisa que está faltando e ela nem sabe o que é, porque ela não se deu por conta em buscar lá atrás o que é que causou isso. E eu posso dizer que eu cheguei à conclusão, eu consegui descobrir o que causava isso e eu modifiquei. Tinha muitas coisas que me causavam mal, uma delas era a minha própria incompetência em vencer uma coisa que não deixava eu fazer sucesso, não deixava eu ter nada daquilo que eu buscava. Medo. Eu tinha medo do acerto, eu tinha medo do erro, eu tinha medo de tentar, porque eu ia ficar triste se eu não conseguisse. Imagina se eu gostasse de uma pessoa e eu tentasse alguma coisa com essa pessoa e essa pessoa me dissesse um não. Aquilo era um pavor para mim, né? Pô, eu vou ser rejeitado. Mas aí eu comecei a raciocinar. Para um pouquinho. Se essa pessoa não é nada minha, se eu tentar e ela me disser que não, só vai, talvez mexa com o meu orgulho, porque na realidade não vai mudar nada, não era minha, eu não vou perder o que não era meu. Então, isso aí me levou a dizer, bom, eu posso pelo menos tentar, né? Por exemplo, quando eu comecei a desenhar, uma das coisas que eu consegui fazer para dar valor à minha vida, eu comecei a aprender a desenhar. E eu desenvolvi um certo talento, só que quando eu fazia um trabalho, muitas vezes eu custava entregar para a pessoa, eu nunca dava como terminado, porque eu sempre achava que a pessoa não ia gostar, e aí eu ia ficar deprimido, ia ficar chato. Então, eu não terminando, eu tinha a desculpa de que não estava pronto. Um dia, uma pessoa foi na minha casa buscar, adorou o desenho que eu fiz, e eu sempre insistia que não estava pronto, com medo que a pessoa não fosse gostar. Então, essas coisas aí eu comecei a raciocinar e comecei a me dar por conta que isso aí era uma coisa que eu tinha que eliminar, as coisas ruins. É como se fosse assim, tu tem alguma coisa, um depósito na cabeça, onde tu armazena tudo, lembranças, sentimentos, tudo, bons e maus. Imagina que de repente tu pega esse departamento no teu cérebro, como se fosse uma gaveta, tu abre essa gaveta e começa a pegar tudo aquilo que não presta e jogar fora, sem pena. Como se fosse uma foto antiga que não serve para nada, uma lembrança de alguém que não te traz nada de bom. Então, todas essas coisas assim, a lembrança de um problema que tu teve, né? Tudo aquilo faz parte da tua memória, aquele depósito. Tu pode, de vez em quando, que nem tu pega, de repente, teu computador e tu vai limpar as porcarias que tem. Faz assim com a tua cabeça, com a tua memória.
Então, tu não vai eliminar totalmente da memória as coisas ruins, mas aquelas lembranças não vão mais te causar problema, porque tu sabe que elas estão no passado. E o passado não pode mudar o teu presente, a não ser que tu deixes, né? O teu presente sempre é absoluto, é este momento, agora. E o futuro tu constrói agora. E eu espero que alguma coisa do que eu falei possa ajudar algumas pessoas na situação. E eu só completaria dizendo, né? Eu digo isso porque eu sempre tive e eu consegui modificar isso. E isso é raro. Não é um paliativo. É uma solução que não é da minha cabeça. Eu dei um exemplo, eu mesmo como exemplo. Mas cada um vai fazer o próprio trabalho. Tu não vai pedir para alguém eliminar essas lembranças ruins, eliminar aquilo que tu chama de depressão, porque só tu pode resolver. E se alguém tiver dúvidas, se as pessoas virem esse vídeo e gostarem, podem botar os seus comentários ou pedir mais esclarecimento, que se tiver dentro do meu alcance, dentro daquilo que eu sei, que eu posso, eu trabalho com filosofia, eu trabalho com discernimento, então mais do que alguém que experimenta, eu tenho a capacidade de raciocínio lógico que a natureza me deu. E eu gostaria que as pessoas que assistissem se inscrevessem no meu canal. Eu sou novo no YouTube, talvez a minha qualidade, a minha imagem não seja boa. Eu pretendo que seja melhor no futuro. Só espero que o meu assunto seja interessante e que as pessoas me ajudem para eu poder divulgar mais. E quem tiver alguma coisa para me ensinar, eu também aceito. Porque eu me considero um homem inteligente, porque eu ensino para as pessoas e aprendo com as pessoas, eu aprendo com todo mundo. Esse é o princípio básico da vida. Por hoje era isso. Muito obrigado por quem vai me ouvir. Se gostar,